Ecos da Verdade, a saga entre o laboratório e o altar. O despertar sob o mesmo céu. Feche os olhos por um instante e imagine a humanidade primitiva. Não havia telescópios, não havia templos de pedra, não havia equações matemáticas. Havia apenas o medo do trovão e o fascínio pelas estrelas. Naquela noite da pré-história, o primeiro ser humano que olhou para o céu e perguntou por quê, inaugurou, no mesmo suspiro, a jornada da ciência e a jornada da religião. Durante séculos, a busca pelo conhecimento e a busca pelo sagrado caminharam juntas como duas faces da mesma moeda. No entanto, ao longo da história, essa relação foi rotulada como uma guerra eterna. Linhas de batalha foram traçadas. De um lado, a fé, do outro, a razão. Mas será que essa narrativa de conflito perpétuo é real? Ou será que fomos condicionados a enxergar muros onde, na verdade, existem pontes? Para compreender a complexa tapeçaria que une a comunidade científica e a comunidade religiosa, precisamos viajar no tempo. Precisamos ouvir as vozes dos cientistas que oravam e dos teólogos que calculavam. Só assim entenderemos que essa história não é sobre duas forças tentando se destruir, mas sobre a eterna tentativa humana de decifrar o mistério da existência. A amamentação da ciência pela fé. Muitas vezes ouvimos que a ciência moderna nasceu de uma ruptura radical com a religião. Essa é uma leitura incompleta da história. Na verdade, as grandes religiões do mundo serviram como berço onde a ciência deu seus primeiros passos. Na Idade Média, enquanto a Europa Ocidental se reconstruía sobre os escombros do Império Romano, foram os mosteiros católicos que preservaram os textos clássicos de filosofia e história natural. Os monges copistas não eram apenas guardiões da fé, eram os arquivistas do conhecimento humano. Foi dentro das paredes dos mosteiros que nasceu o conceito de universidade, instituições fundadas sob a autoridade da Igreja para estudar a teologia, mas também o direito, a medicina e as artes liberais. Longe dali, no Oriente Médio, a comunidade islâmica vivia a sua idade de ouro. O Alcorão incentivava a observação da natureza como uma forma de contemplar as obras de Alá. Motivados por preceitos religiosos, como a necessidade de determinar a direção exata de Meca para as orações e o cálculo do calendário lunar, os astrônomos e matemáticos muçulmanos revolucionaram a ciência. Eles criaram um método científico experimental, fundaram os primeiros hospitais públicos e inventaram a álgebra. Para eles, curar um doente ou mapear uma estrela eram atos de adoração profunda. Os primeiros gigantes da ciência moderna não viam contradição entre seus estudos e suas crenças. Nicolau Copérnico, que propôs que a Terra gira em torno do Sol, era um cônego da Igreja Católica. Johannes Kepler, que descobriu as leis do movimento planetário, escreveu que os cientistas eram sacerdotes do Deus Altíssimo no livro da natureza. Para esses homens, o universo era um relógio perfeito, e estudar as engrenagens desse relógio era a melhor maneira de honrar o relojoeiro divino, as cicatrizes do conflito e os mitos da história. Se a relação era tão íntima, onde foi que o caminho se dividiu? O ponto de virada histórico que moldou a percepção pública de conflito foi, sem dúvida, o julgamento de Galileu Galilei no século XVII. Galileu utilizou o recém-inventado telescópio para provar que a Terra não era o centro imóvel do universo. Ao fazer isso, colidiu com a interpretação literal de certas passagens bíblicas defendidas pela Inquisição. O físico italiano foi condenado à prisão domiciliar e seus livros foram proibidos. Esse episódio deixou uma cicatriz profunda na memória coletiva da humanidade. Ele se tornou o símbolo máximo da suposta opressão da fé sobre a razão. No entanto, historiadores modernos apontam que o caso Galileu foi menos um conflito entre ciência e religião e mais um choque de egos, política e autoridade em meio às tensões da Reforma Protestante. Galileu nunca deixou de ser católico fervoroso. Ele argumentava que a Bíblia foi escrita para nos ensinar como ir para o céu e não como o céu funciona. Outro grande tremor nessa relação ocorreu em 1859, com a publicação de A Origem das Espécies, de Charles Darwin. A teoria da evolução por seleção natural desafiou a narrativa da criação literal em 6 dias de escrita no livro do Gênesis. Para muitas comunidades religiosas da época, a ideia de que os seres humanos compartilhavam um ancestral comum com os primatas parecia rebaixar a dignidade humana e anular a necessidade de um criador. O debate teológico que se seguiu foi feroz, culminando no famoso julgamento do macaco em 1925, nos Estados Unidos, em que um professor foi processado por ensinar a evolução. Casos como esse criaram um trauma cultural. Eles forçaram as pessoas a escolherem um lado.
Ou você aceitava biologia moderna, ou permanecia fiel às escrituras. O diálogo, por um longo tempo, foi substituído pelo silêncio hostil ou pelo grito de acusação, o paradoxo dos cientistas de fé. Apesar dos traumas históricos, a realidade dentro dos laboratórios sempre foi muito mais sutil do que os debates públicos sugerem. A ideia de que um cientista precisa ser necessariamente ateu é um dos maiores mitos do nosso tempo. Vejamos o caso de Isaac Newton. Ele é considerado por muitos o maior físico de todos os tempos, o homem que formulou as leis da gravitação universal e do movimento. No entanto, Newton escreveu mais páginas sobre teologia, profecias bíblicas e alquimia do que sobre física e matemática combinadas. Ele acreditava que a gravidade era uma manifestação direta da vontade de Deus no espaço tridimensional. No século XX, o homem que propôs a teoria do Big Bang, a ideia de que o universo começou em um único ponto de densidade infinita e tem se expandido desde então, não foi um físico cético. Foi Georges Lemaitre, um físico e astrônomo belga que também era um padre católico romano. Quando Lemaitre apresentou suas equações, o próprio Albert Einstein inicialmente desconfiou delas, temendo que a teoria do átomo primeiro fosse apenas uma tentativa de introduzir o conceito teológico da criação na física moderna. Com o tempo, as evidências deram razão ao padre. Mais recentemente, Francis Collins, o geneticista que liderou o mapeamento do genoma humano, o livro de instruções da vida, escreveu uma obra chamada Linguagem de Deus. Collins, que se converteu ao cristianismo na idade adulta após anos de ateísmo, descreve a descoberta do DNA não como o fim da sua fé, mas como uma experiência de reverência diante da complexidade da criação. Esses exemplos nos mostram que a mente humana é perfeitamente capaz de usar o método científico para investigar o mundo físico, enquanto mantém o coração ancorado em verdades espirituais, diferentes ferramentas para diferentes perguntas. Para que a comunidade científica e a comunidade religiosa possam conviver em harmonia, é preciso compreender que elas tratam de dimensões diferentes da experiência humana. Elas não são concorrentes, são complementares. O biólogo evolucionista Stephen Jay Gould propôs um conceito chamado de magistérios não interferentes. O magistério é uma esfera de autoridade e conhecimento. Segundo Gould, a ciência domina o magistério do mundo empírico, de que o universo é feito, como ele funciona e por que as coisas são como são factualmente. A religião, por outro lado, domina o magistério do valor moral, do propósito e do significado da vida. A ciência é excelente em responder à pergunta: como? Como as células se dividem? Como as estrelas fundem o hidrogênio? Como o cérebro processa dor? A religião e a espiritualidade são feitas para responder à pergunta: por quê? Por que estamos aqui? Qual é o valor de uma vida humana? Como devemos tratar o nosso próximo? O que acontece quando fechamos os olhos pela última vez? O erro fatal ocorre quando o magistério tenta invadir o terreno do outro. Quando a comunidade religiosa tenta usar textos sagrados milenares como manuais de geologia ou biologia molecular, ela comete um erro de categoria e enfraquece sua própria autoridade. Da mesma forma, quando o cientista usa sua autoridade técnica para afirmar categoricamente que Deus não existe ou que a vida não tem sentido, ele está saindo do campo da ciência e entrando no campo da filosofia pessoal. A ciência pode descrever como o oxigênio alimenta o sangue, mas não pode nos dizer por que vale a pena viver. Os desafios éticos do século XXI, onde a ciência precisa da fé. Hoje, no século XXI, a relação entre essas duas esferas é mais urgente do que nunca. Nós vivemos em uma era de avanços tecnológicos sem precedentes. Estamos desenvolvendo inteligência artificial que pode superar a mente humana. Estamos editando genes com a tecnologia CRISPR, o que nos permite alterar o código da vida de embriões. Estamos explorando a possibilidade de colonizar outros planetas. A ciência nos deu o poder dos deuses do mito. Nós podemos criar, modificar e destruir em uma escala nunca antes vista. Mas a ciência, por si só, é moralmente neutra. A física nuclear pode iluminar uma cidade inteira com energia limpa ou pode transformá-la em cinzas radioativas em segundos. O conhecimento técnico nos dá o poder de fazer as coisas, mas não nos dá a sabedoria para decidir se devemos fazê-las. É exatamente aqui que a comunidade científica precisa dialogar com as comunidades religiosas e filosóficas. As religiões acumularam, ao longo de milênios, reflexões profundas sobre a dignidade humana, a justiça, a compaixão e os limites da ambição egóica. Quando discutimos a clonagem humana, a eutanásia, a distribuição justa de vacinas globais ou a crise climática, não estamos enfrentando apenas problemas técnicos.
Estamos enfrentando dilemas morais. A ciência precisa da bússola ética que as tradições de fé e espiritualidade ajudaram a forjar para garantir que o progresso tecnológico não resulte na nossa própria desumanização. Conclusão: a sinfonia do conhecimento. Ao final desta longa jornada histórica, o que percebemos é que a suposta guerra entre a ciência e a religião é uma ilusão alimentada por extremistas de ambos os lados. De um lado, o dogmatismo religioso que recusa os fatos evidentes da natureza. Do outro, o cientificismo arrogante que descarta a riqueza da experiência interior e espiritual da humanidade. A maioria das pessoas, no entanto, vive no meio desse espectro. São médicos que rezam antes de entrar em uma cirurgia complexa, sabendo que sua técnica tem limites. São fiéis que agradecem a Deus pelo milagre da vida, mas tomam vacinas desenvolvidas em laboratórios para proteger essa mesma vida. Ciência e religião são como as duas mãos de um mesmo corpo. Uma mão tateia o mundo exterior, mede o peso das rochas, calcula a distância das galáxias e cura as doenças da carne. A outra mão recolhe-se sobre o peito, busca acalmar as angústias da alma, oferece consolo na perda e busca um sentido para a dor. Não precisamos escolher entre o laboratório e o altar. Podemos admirar as imagens capturadas pelos telescópios espaciais, maravilhados com a imensidão do cosmos físico, e ao mesmo tempo encontrar paz nas palavras de um hino sagrado ou no silêncio de uma prece. Ambas as comunidades, quando guiadas pela humildade, buscam a mesma coisa, a verdade. Uma procura a verdade que pode ser medida e testada. A outra, a verdade que precisa ser vivida e sentida. Que saibamos ouvir os ecos dessas duas buscas, compreendendo que o conhecimento nos torna inteligentes, mas é a sabedoria integradora que nos mantém humanos. Inscreva-se para não perder o próximo vídeo. Faça parte da nossa comunidade. Clique no botão de se inscrever e venha crescer com a gente. A vida é curta, não desperdice oportunidades. Seja a energia que você quer atrair. Sonhar grande é o primeiro passo para o sucesso. Até o próximo vídeo.